como fazer um ótimo Skype com as famílias. Meu nome é Camila Fernandes e eu tô aqui para te ajudar a ser um au pair de sucesso. Então, nesse vídeo de hoje eu tô aqui para te ajudar a entender quais são as perguntas que normalmente as famílias te fazem e quais são as perguntas interessantes que você faça para as famílias. As perguntas que normalmente as famílias vão te fazer, elas são bem pessoais, porém tem aquelas perguntas que são bem previsíveis. Como, por exemplo, eles vão te perguntar por que você está querendo ser um au pair. Eles vão pedir para você falar sobre você mesma e então eles vão te fazer outras perguntas com base na sua resposta. Então eles vão te perguntar sobre as suas experiências com crianças, sobre as suas experiências dirigindo, o que você está esperando viver com eles durante esse ano. Eles vão te perguntar o que você gosta de fazer no seu tempo livre, como é o relacionamento com a sua família, com seus amigos, mas perguntas realmente para poder te conhecer. Em relação às perguntas que você precisa fazer para as famílias, porque realmente a entrevista ela está sendo de ambas as partes, você também está entrevistando a família para saber se realmente é uma família que você vai se sentir à vontade convivendo com eles durante esse ano. Você precisa ter bastante cuidado, porque, por exemplo, a princípio você está vindo aqui para os Estados Unidos para poder cuidar de crianças. Então, se você de repente, a primeira pergunta que você faça seja: eu vou ter o meu próprio carro? Ou eu vou ter hora para voltar para casa? Então, vai passar uma imagem para a família de que você está vindo aqui para os Estados Unidos com o objetivo principal de curtição e que você não tem tanto interesse em relação às crianças. Então, para passar essa segurança para as famílias, eu dividia as perguntas em 4 diferentes etapas. A primeira etapa, perguntas apenas relacionadas com as crianças. A segunda etapa, perguntas que relacionam as crianças a você. A terceira etapa, perguntas apenas referentes às famílias. E a quarta etapa, perguntas apenas referentes a você. Por exemplo, na etapa número 1, você está interessado em saber apenas sobre as crianças. Então você pode perguntar, relembrar no caso, o nome deles, a idade, de repente a pronúncia nome é diferente por causa dos nomes aqui americanos, que eles são diferentes, então de repente você pode perguntar como se pronuncia. Então você pode perguntar quais os horários as crianças vão para a escola, como normalmente eles vão para a escola, o que eles gostam de fazer no tempo livre, o que eles costumam comer. É importantíssimo você perguntar se eles têm alguma alergia, como que eles gostam de brincar e onde eles gostam de brincar. É importante você perguntar também se eles ficam doentes com frequência, se eles tomam algum medicamento, se eles têm regras para assistir televisão, iPad, enfim. É importante você perguntar também se existe algum playground e biblioteca por perto, porque aqui a gente vai muito para parquinho, atividades com crianças, como biblioteca também, eles têm muitas atividades, é bem bacana. Você pode perguntar também se eles fazem algum esporte ou alguma aula fora do horário da escola. Esse é o tipo de perguntas que você precisa fazer na primeira etapa, digamos que seja no primeiro Skype, perguntas que se relacionem mais às crianças e algumas perguntas que você tenha a adicionar. Então, primeira etapa, perguntas só relacionadas às crianças. Então, você vai passar uma imagem para a família de, poxa, realmente ela está bem interessada em conhecer a realidade das crianças. Na segunda etapa, são perguntas que têm uma conexão das crianças com você, como por exemplo: eu vou precisar ficar responsável para fazer a comida das crianças? O que vocês gostariam que eu cozinhasse para eles? É claro que uma pergunta vai depender da outra. Eu vou ficar responsável para levar as crianças para a escola? Como eu vou levar as crianças para a escola? De repente, as crianças vão para a escola de ônibus e você só precisa andar até o ponto de ônibus para levar as crianças. De repente, a escola é perto e você só precisa levar as crianças caminhando. Ou de repente a família já vai falar aí, não, você vai ter um carro, que você vai levar as crianças de carro para a escola. Mas enfim, você pode perguntar também
Eles são comportados? Como é que eles são? Eles são mais agitados? Eles são crianças mais calmas? Se por acaso eu falar com eles, eles não quiserem me obedecer, como eu devo agir? Como normalmente vocês disciplinam ele? Como vocês querem que, o que vocês querem que eu faça numa situação como essa? Vocês gostam de fazer playdate? É outra pergunta, porque, por exemplo, aqui você pode simplesmente combinar com um coleguinha para poder ir para sua casa, ou você ir para casa do coleguinha para poder dar uma mudada assim no cronograma diário. As crianças adoram. Vocês podem perguntar qual o tipo de relacionamento que a família quer que você tenha com as crianças. Por exemplo, se um relacionamento mais profissional ou um relacionamento mais de amigos, de família. Vocês podem perguntar também, se por acaso as crianças fizerem uma bagunça, eu devo ensinar as crianças a arrumar a bagunça ou eu tenho que arrumar sozinha mesmo? O que é que a família quer em relação a você e as crianças, entendeu? Você pode perguntar também o que eu vou precisar acordar as crianças ou colocar as crianças para dormir? Como geralmente vocês fazem isso? Claro que também vai depender da resposta. Então, se você tiver mais perguntas para acrescentar, nessa segunda etapa, que pode ser ou no primeiro Skype ou no segundo Skype, você precisa sentir a família. Nessa segunda etapa, na minha opinião, você deve fazer perguntas que relacionem as crianças com você. Já na terceira etapa, é importante você fazer perguntas em relação aos pais. Por exemplo, vocês trabalham? Como vocês trabalham? É um trabalho em casa? Eles saem para trabalhar? Se eles fumam, se isso foi importante para vocês, se eles fumam dentro de casa, ou se isso é só fora de casa, ou se não fumam. Você pode perguntar a respeito da religião, se eles já tiveram um au pair antes, é importante você fazer essa pergunta de fato. E se eles falarem que sim, que já tiveram au pair antes, você pode perguntar se eles já tiveram um rematch, e o motivo pelo qual aconteceu esse rematch. Você pode perguntar, caso eles digam que não, que você vai ser a primeira au pair, você pode perguntar como eles estão se sentindo em ter uma pessoa morando com eles. Como vocês estão se sentindo em ter uma pessoa morando com vocês, no caso. Você pode perguntar, e é muito importante essa pergunta, como será o nosso relacionamento, apenas profissional ou um relacionamento de família? Porque realmente, algumas famílias esperam que a au pair realmente faça parte da família, mas tem famílias também que esperam que a au pair seja apenas um relacionamento profissional, que não façam as refeições juntas, enfim. Então é importante você já sair do Brasil ciente desse relacionamento. Que relacionamento que vocês vão ter? Você pode perguntar à família, o que é que vocês fazem nas suas horas vagas? Até para conhecer mais os pais. E outra pergunta que eu acho bem interessante é, quais qualidades vocês acham que é importante que um au pair deve ter? Porque aí você já vai conseguir conhecer um pouco mais a respeito dos pais. E por fim, na quarta etapa, você vai fazer perguntas que só se relacionam a você. Como, por exemplo, como é que vai ser o meu cronograma? Porque aí depois de você ver conhecer tudo sobre as famílias, você vai chegar no ponto de saber se você vai querer chegar nesse nível de pergunta ou se realmente essa família não serve para você. Então, se você acha que essa família está sendo um bom match para você, você já pode perguntar, então, como é que vai ser o meu cronograma? Eu vou ter os finais de semana off, eu não vou? Que horário eu começo a trabalhar? Que horário eu termino de trabalhar? Quais serão as minhas responsabilidades com cada criança? De repente, se for mais de uma, claro. Então você pode perguntar também, eu vou ter alguma responsabilidade em casa, dentro de casa? Porque realmente, de acordo com esse programa, você não precisa fazer nada dentro de casa, como limpeza, faxina, nada. Porém, é importante você fazer esse tipo de pergunta até para deixar a família ciente de que você sabe disso. Então, se eles falarem não, de forma alguma, você não vai precisar fazer nada. Então, pronto, já está ciente, ambos já estão cientes de que você não vai precisar fazer nada. Então, se eles falarem, sim, você vai precisar sim fazer a faxina da casa, então já fica atenta em relação a essa família aí. Porque eles sabem que isso não faz parte do programa. Você pode perguntar, eu vou ter acesso à internet?
acesso livre à internet. É importantíssimo você perguntar se tem escola de inglês perto, se o estudo do inglês for o seu objetivo. Perguntar quais serão, por exemplo, na minha opinião, eu fiz isso e eu achei que foi bem interessante. Eu perguntei à minha família quais serão os meus meios de transporte. Tem ônibus, tem ponto de ônibus perto, como é que eu vou me locomover no meu tempo off? Eu acho que acaba sendo uma pergunta mais sutil do que você perguntar, eu vou ter carro? Eu acho que acaba sendo uma pergunta mais delicada, porque a partir do momento que você pergunta como vai ser o meu meio de transporte, eles já vão falar, não, você vai ter o seu próprio carro, ou eles podem dizer, não, tem ponto de ônibus aqui perto, ou, não tem nada que você vai precisar pegar Uber, mas eu vou te pagar Uber constantemente. Então, tudo isso é um ponto importante para você avaliar. É importante você perguntar também o que tem de interessante para fazer perto de casa, para os seus momentos, o momento que você tiver livre. Você pergunta também, porque nesse programa é uma regra, você precisa ter o seu próprio quarto, você não precisa dividir o seu quarto com ninguém. Porém, o banheiro, você pode sim dividir o banheiro, de repente você divide o banheiro com as crianças, ou o seu banheiro é o banheiro social da casa. Então é importante você perguntar, eu vou ter o meu próprio banheiro? Eu vou poder receber outras au pairs em casa? É claro que no começo, né, você vai levar um tempo para poder começar a fazer amizades e até para você ver as pessoas que você leva para sua casa, mas depois de um tempo, você tem que fazer realmente essa pergunta, você vai poder receber amigas em casa? Você pode perguntar também, eu vou poder dormir fora de casa? Porque a partir do momento que você faz amizades, às vezes você tá fazendo rodízio na casa das amigas. Eu posso ficar à vontade para comer o que eu quiser dentro de casa? Porque realmente é outra regra do programa. A família fica responsável pela sua alimentação, porém é importante você saber se você vai ficar à vontade para comer tudo ou se tem alguma regra. Então, esse é o momento de você fazer todas as perguntas. Independente do seu nível de inglês, se por acaso você tem o inglês básico, você já estuda essas perguntas com antecedência, traduz essas perguntas para o inglês, pratica a fala dessas perguntas para que fique um inglês claro, para que a família possa te entender. Seja clara com as famílias, se por acaso você não tiver um inglês intermediário, avançado, seja clara com as famílias, diga a eles que você está estudando e está se esforçando para poder melhorar o seu inglês, que você está vindo aqui para os Estados Unidos justamente para aperfeiçoar o seu inglês. Não tenha pressa em relação a todas essas perguntas, você realmente precisa fazer. Mas, por exemplo, se por acaso você não se sentir à vontade de fazer todas essas perguntas cara a cara com a Host Family, você pode perguntar a eles, será que eu posso enviar um e-mail para poder... um e-mail com algumas perguntas que eu ainda tenho algumas dúvidas? Então você vai abrindo essa conexão entre eles, vai gerando essa conexão com as famílias. E uma experiência minha que foi bem interessante. No meu primeiro Skype com essa família que eu tô aqui hoje, eu nem lembro direito como foi, eu só lembro que eu fui bem ruim mesmo. E hoje eu conversei com a... Não hoje, eu já conversei com a minha hosta e eu perguntei a ela, mas por que foi que você me escolheu? Tipo, como foi a entrevista comigo? Porque o meu inglês era horrível. Ela fez, nossa, era horrível mesmo. Tanto é que quando eu fiz a entrevista com você a primeira vez, eu pensei, não dá. Essa menina realmente ela não tem inglês suficiente para poder ficar aqui com a gente. Porém, assim que terminou o meu Skype com essa família, eu enviei um e-mail para ela dizendo que eu tinha gostado muito de conhecê-la, que eu achei as crianças muito legais e pedindo desculpa porque eu estava muito nervosa, porque o meu inglês realmente eu estava estudando muito e me esforçando muito para poder aprender. Porém, eu tinha um inglês que eu ainda precisava aperfeiçoar. Então, acabou que ela me disse que depois desse e-mail, ela percebeu, poxa, vou dar uma outra chance, porque realmente, com esse e-mail, eu dei uma puxada nela, porque depois da entrevista, ela desistiu de mim. E quando eu mandei um e-mail agradecendo a entrevista, sendo bem educada, muito obrigada, foi muito bom falar com vocês,
Foi muito bom conhecer as crianças, mas me desculpa, eu estava muito nervosa e o meu inglês eu ainda estou melhorando. Então, ela disse que com esse e-mail, ela pensou, não, vou dar uma segunda chance. E aí eu estudei mais, aí na segunda entrevista também foi legal, já me senti mais à vontade, porque realmente a primeira entrevista a gente fica muito nervosa. Então, a segunda entrevista a gente já tá um pouco mais relaxada, a gente já sabe umas perguntas legais para poder fazer. Então, sempre depois das entrevistas, eu sempre mandava um e-mail. Nossa, muito obrigada, foi muito bom falar com vocês hoje, eu espero que vocês tenham um ótimo dia. E assim a gente começou a conversar, tanto pelo Skype como por e-mail. E às vezes a gente conversava mais por e-mail, porque a gente não, os nossos horários não batiam. Então, isso acabou sendo muito bacana e é uma dica que eu te dou. Terminou o Skype? Manda um e-mail, sendo bem educado. Nossa, foi muito bom falar com vocês. Enfim. Então, teve um momento, inclusive, que a minha família fez. Pronto, Camila, a gente já decidiu. Não, eles comentaram o seguinte: eles disseram, ah, hoje à noite a gente vai conversar para poder tomar a decisão. Sendo que eles estavam dizendo que eles iam tomar a decisão deles, mas eu ainda não tinha tomado a minha porque eu ainda tinha muitas perguntas para fazer. Aí eu mandei um e-mail, eu disse, ah, isso era por e-mail. E eu respondi, não, peraí, eu tenho algumas perguntas também que eu quero fazer a vocês. Eu posso mandar por e-mail? Eu acho que eu vou me sentir mais à vontade. Até porque se eles falassem, eu não sei se eu ia conseguir entender as respostas, que essas respostas são importantes. Então eu falei, será que eu posso mandar um e-mail com as perguntas? Aí ela fez, claro, nossa, eu mandei um e-mail que eu acho que tinha umas 50 perguntas. Eu acho que todas essas perguntas que eu falei aqui pra vocês, a maioria delas eu mandei tudo por e-mail. E aí ela me respondeu e foi muito bom porque eu tinha tudo aquilo registrado, eu coloquei no tradutor, então eu li, reli com muita calma. E foi muito bacana. Então, depois daquele e-mail, eu agradeci a paciência dela para responder todas as perguntas e disse que estava pronta, assim, para quando eles se sentissem à vontade. E foi assim que eu fechei o meu match com essa minha família. Quando eles perceberam que eles estavam prontos, eu também estava pronta porque eu não tinha mais dúvida alguma. E essa é uma dica bem importante que eu te dou. Não venha para cá com a dúvida se você vai ter carro, se você seja lá qual for a dúvida, tire todas as dúvidas que vocês acharem importantes. Aqui foram as dicas de perguntas que eu dei, mas se você tiver mais perguntas e é importante que você tenha, acrescenta. Eu desejo muita boa sorte. Pode ser que você fique nervoso no primeiro Skype, porém, vai dar tudo certo. Se várias famílias aparecerem no seu perfil, independente de você gostar ou não do perfil daquela família, é outra dica que eu te dou. Faz a entrevista mesmo assim, porque vai, querendo ou não, você vai ter mais prática de falar, de ficar à vontade com eles. Isso vai ser muito bom para você, para as próximas, apesar de, se você não quiser essa família em específico, para as próximas isso vai ser muito bom. Então, se você tiver qualquer dúvida, qualquer sugestão, deixa aqui nos comentários. Se esse vídeo te ajudou, dá um like aqui para que ele possa ajudar mais pessoas. E se inscreve aqui no canal para você ficar atento a todos os vídeos que eu tô postando aqui com bastante frequência. Tenha um ótimo dia. Beijo, tchau!